Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do Christopher Nolan, que não só é um dos meus diretores favoritos já faz algum tempo, como é hoje um dos homens mais poderosos de Hollywood. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do próximo projeto do diretor e das condições que ele exigiu, não só do estúdio que efetivamente conseguiu esse trabalho, vamos dizer assim, como dos outros estúdios que estavam envolvidos na jogada. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. Então, só recapitulando uma situação que eu já tinha falado pra vocês, no decorrer do ano inteiro aí, desde que a Warner anunciou o plano de lançamento simultâneo entre a HBO Max e entre as salas de cinema, aconteceu uma quebra muito grande em decorrência disso, não só entre a Warner e o Christopher Nolan, como entre outros diretores também. O Denis Villeneuve falou mal da Warner, a Patty Jenkins continua falando mal ainda desse plano dos streamings, mesmo ela tendo feito um acordo financeiro com a Warner pro lançamento de Mulher Maravilha em 1984, e o próprio Christopher Nolan falou que o HBO Max era o pior serviço de streaming. Ele praticamente declarou guerra contra a Warner e ele deixou bem subentendido que ele não trabalharia mais com o estúdio, e de fato foi isso que aconteceu. Já estavam saindo boatos aí faz algum tempo a respeito de muitos desses grandes players tentando fechar contrato com o Christopher Nolan pro próximo filme dele, mais ou menos como a gente viu acontecendo com 007, mais ou menos como a gente viu acontecendo com o novo filme do Quentin Tarantino, quando ele saiu da Weinstein Company depois de tudo aquilo que aconteceu. Então a gente vê que de vez em quando um grande diretor vira quase que um agente livre ali, um free agent, como eles falam nos esportes, e ele começa a receber propostas de vários estúdios, e é obviamente que isso ia acontecer com o Christopher Nolan. Eu falo e já falei isso várias vezes aqui no canal, o Christopher Nolan e o Quentin Tarantino, na minha opinião, são hoje dois grandes diretores que são praticamente equivalentes a uma grande franquia. O Christopher Nolan consegue fazer 500 milhões de dólares com um filme de guerra, por exemplo, coisa que poucos outros diretores conseguem fazer. O Steven Spielberg já teve a sua era de ouro de conseguir trazer dinheiro independente do filme que ele fizesse, e agora a gente tá vendo o Christopher Nolan vivendo seus dias de glória. O James Cameron também, mas James Cameron é um pouquinho diferente porque os filmes dele são tão raros que nem dá pra gente saber se qualquer filme que ele lançar faria um grande sucesso, porque ele lançou basicamente Titanic e Avatar aí nos últimos 20 anos. E como eu disse, de fato aconteceu essa quebra, esse divórcio entre a Warner e o Christopher Nolan, porque o estúdio que fechou negócio com o Christopher Nolan pro próximo filme dele foi a Universal. A Universal, que é uma das maiores concorrentes da Warner, tanto que o único estúdio que não foi falado que estava no meio dessa concorrência era justamente a Disney. Falaram que a Sony estava bem envolvida até o final nas negociações contra a Universal. A própria Universal, a própria Warner estava tentando dar os pitacos dela ali para tentar trazer o Christopher Nolan de volta, e principalmente a Apple e a Netflix. Provavelmente em termos financeiros, a Apple e a Netflix devem ter feito a melhor oferta, mas como vocês vão ver no decorrer do vídeo, ele exigiu algumas condições que essas duas empresas não conseguiriam cumprir, ou pelo menos o Christopher Nolan não tinha confiança o suficiente que elas conseguiriam cumprir algumas condições que ele estava exigindo. E quais eram essas exigências do Christopher Nolan? Em primeiro lugar, o filme tinha que ter um orçamento de 100 milhões de dólares, isso eu acredito que todos esses jogadores aí que estavam envolvidos, todos eles devem ter aceitado um orçamento de 100 milhões, que é um orçamento relativamente baixo para um filme do Christopher Nolan. Então, o orçamento tá ok. Depois ele exigiu 20% de first dollar gross, ou seja, 20% de todo o valor que é arrecadado, não só 20% em cima do que vem depois do lucro, que é o que a gente vê normalmente, Geralmente um estúdio pega o lucro para pagar as próprias contas, e o que sobrar ele dá um percentual pro diretor, ele dá um percentual pro ator, depende do contrato. Mas o Christopher Nolan e alguns outros diretores têm peso o suficiente para exigir first dollar gross, ou seja, o primeiro dólar que for arrecadado, 20 centavos já vai para os bolsos do Christopher Nolan, e parece que a Universal aceitou isso também. Então se o filme fizer 500 milhões de dólares, o Christopher Nolan vai estar ganhando 100 milhões. E talvez até exista um teto, obviamente eles não vão revelar. Se o filme fizer 1 bilhão de dólares, talvez o Christopher Nolan não ganhe 200 milhões, talvez tenha um teto, talvez o cálculo seja um pouquinho mais complexo do que somente fazer um cálculo de 20%, mas de qualquer forma é um negócio extremamente benéfico pro Christopher Nolan, que com certeza vai encher os bolsos dele de dinheiro. E os dois pedidos
que talvez alguns estúdios não tenham aceitado, e os dois pedidos que não tinha como a Apple e a Netflix concordarem é que ele queria um período de blackout, né, 3 semanas antes e 3 semanas depois do lançamento do filme dele. Nenhum outro filme do estúdio pode ser lançado. Então ele tem praticamente um mês ou até mais de um mês daquele determinado estúdio é reservado, seria o mês do Christopher Nolan praticamente, porque 3 semanas antes o estúdio não pode lançar nada e 3 semanas depois o estúdio também não pode lançar nada. A gente não sabe se a Universal concordou com isso ou se a Universal de repente concordou com um volume um pouco menor, talvez uma semana antes e uma semana depois, ou até 2 semanas antes e 2 semanas depois. A gente não sabe exatamente, mas era uma das exigências do Christopher Nolan esse período de blackout. E talvez a condição mais difícil de cumprir, né, para os estúdios é que ele quer uma janela cinematográfica de 100 dias de exclusividade. Então, antes de começar a correr aquele prazo dos 45, 50 para sair em DVD, para sair em algum serviço de streaming, ele quer um período de 100 a 120 dias para o filme ficar nos cinemas. Exclusivamente nos cinemas, isso seria o equivalente entre 15 e 17 semanas, 17 ou até 18 semanas, o que é um período muito grande se a gente for analisar os números, né? Mesmo se a gente pegar os filmes do próprio Christopher Nolan, 18 finais de semana é realmente um tempo muito grande. Eu até separei aqui os últimos 3 filmes do diretor para vocês darem uma olhada. O filme Dunkirk, por exemplo, no seu 10º final de semana, já tinha feito 186 milhões de dólares. Então até o 10º final de semana o filme tinha 186 milhões de dólares. E aí, até o 18º, ele tinha 188 milhões de dólares. Então, fez somente 2 milhões de dólares a mais nessas últimas 8 semanas. Então, pelo menos na minha opinião, ele não tinha que estar exigindo 100 dias, porque mesmo se a gente olhar filmes que foram lançados fora de momento de pandemia, onde muito mais pessoas estavam indo aos cinemas, a partir da 8ª semana, na verdade, não precisa nem olhar somente a 10ª, da 8ª semana pra frente os filmes não fazem praticamente nem 100 mil dólares ali na média por final de semana. E de fato, do 7º final de semana pro 18º final de semana, o filme fez somente 10 milhões de dólares, fez menos de 10 milhões de dólares na verdade. Então o filme Dunkirk não precisaria, né, vamos dizer, em termos financeiros, não precisaria ter 18 finais de semana, poderia ter somente 10 ou 12 finais de semana, que o valor arrecadado seria basicamente o mesmo. E só para não ficar com um exemplo só, né, o Interestelar também seguiu mais ou menos o mesmo caminho. Se a gente olhar Interestelar, no seu 7º final de semana tinha feito 171 milhões de dólares e no seu 19º final de semana 187 milhões de dólares. Então o filme fez pouco mais de 10% do valor. Então ele já tinha feito 90% do valor, ele fez 10% a mais nos últimos 12 finais de semana. Então não dá pra falar, né, não dá pra fazer um argumento financeiro que é benéfico 120 dias, né, de exclusividade teatral. E só falando a respeito do outro filme original, vamos dizer assim, do Christopher Nolan, o filme A Origem, até o seu 9º final de semana tinha feito 282 milhões de dólares e no seu 25º final de semana tinha feito 292 milhões de dólares. Então o filme ficou muito tempo nas salas de cinema, mas se a gente pegar, ele fez todo o dinheiro praticamente nos 2 primeiros meses e o restante do período não fez praticamente dinheiro nenhum. Mas então por que o Christopher Nolan tá exigindo isso? Por que ele tá exigindo essa janela teatral de 100 a 120 dias? Lembrando, a gente não sabe se a Universal topou essa janela, talvez eles tenham topado 70 dias, 60 dias, 90 dias, a gente não sabe exatamente, mas por que ele tá exigindo isso? Na minha opinião, ele é um purista cinematográfico, então ele não tá brigando necessariamente pelos 100 dias, até porque ele não consegue controlar isso. A Warner ou a Universal não tem o poder de chegar para salas de cinema e falar, olha, você tem que continuar transmitindo esse filme durante 100 dias. Se as salas de cinema falarem, ó, ninguém veio assistir ontem, ninguém veio assistir no último final de semana, ó, a partir do final de semana que vem, esse filme tá fora. Tanto que a gente vê, né, os filmes perdendo salas no decorrer das semanas. Então eu acho que ele tá brigando pela janela cinematográfica, não só por ele, mas também pela arte do cinema, porque eu acho que ele quer que as pessoas tenham essa visão de pensarem, pô, o filme do Christopher Nolan tem uma janela de 100 dias, independente disso ser verdade ou não, das salas de cinema seguirem isso ou não, ele vai ter essa exclusividade, as pessoas vão falar a respeito disso, então ele tá tendo uma disputa pública praticamente
com os estúdios contra essa janela de 45 dias que alguns estúdios estão colocando e principalmente contra a janela de 0 dias que a Warner fez aí com relação a HBO Max, que muitos diretores ficaram insatisfeitos. Então eu acho que é mais pelo princípio, é mais pela obra cinematográfica, pela arte por trás do cinema, e eu tenho certeza que ele sabe muito bem que ele exigindo uma janela de 100 dias, obviamente não são todos os diretores que têm o mesmo poder que um Christopher Nolan, mas ele sabe que outros diretores vão poder negociar talvez uma janela um pouco menor, mas que isso pode virar uma moeda de troca daqui pra frente. Os diretores podem falar, ó, o Christopher Nolan exigiu 100 dias, eu quero 60 dias, eu quero 70 dias, eu quero 80 dias, então talvez isso seja mais uma condição que os diretores podem começar a batalhar daqui pra frente, pelo menos esses diretores que não gostam tanto assim da experiência em serviços de streaming, que querem batalhar para manter uma experiência cinematográfica intacta pelo período mais longo possível. E isso, de certa forma, pelo menos na minha concepção, ajuda também a Universal, porque isso vai dar mais marketing pro filme. Quando o filme for ser lançado, muitas pessoas vão falar dessas condições de 100 dias, então vai criar aquele tom mais especial pro filme, muitas pessoas vão querer assistir porque sabem que vai demorar para chegar em um serviço de streaming. Então nem consegui falar a respeito de qual é o novo projeto do Christopher Nolan. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito disso, eu faço um vídeo a respeito das minhas expectativas, né, de quem eu acho que seria o elenco ideal para esse filme que ele tá desenvolvendo. Mas como eu disse, eu acabei nem conseguindo falar aqui no vídeo de hoje porque eu queria entrar no maior número de detalhes possíveis a respeito dessas exigências do Christopher Nolan. Então, como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa situação envolvendo o Christopher Nolan, do fato dele ter saído da Warner, né, pela primeira vez aí em muitos anos e ter fechado com a Universal, e o que vocês esperam do próximo filme do diretor. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.